Olá, aqui quem fala é Thieres Machado, do Cálculo Básico, e na aula de hoje nós vamos aprender a encontrar a raiz quadrada, tá, de um número natural, a raiz quadrada exata de um número natural, tá bom? Bem, você pode até estar se perguntando, né? Mas encontrar a raiz quadrada exata de um número natural eu também sei. Bem, a questão toda é porque a gente recebe muitos pedidos para encontrar a raiz quadrada de um número grande, tá? Professor, ensina aí como encontrar a raiz quadrada de um número grande, porque no dia da prova não pode usar calculadora. Bem, existem alguns métodos, tá, para se encontrar a raiz quadrada de um número natural. Mas esses métodos se aplicam às raízes não exatas, tá? Então você encontra por uma aproximação, ok? Mas esse método aqui é um método simples que eu vou ensinar, é o método da fatoração, e ele só vai servir se o número tiver raiz quadrada exata. Então, essa aula aqui é voltada justamente para os números que têm raiz quadrada exata. Tá? E eu vou trabalhar com os números aqui relativamente, vamos dizer assim, grandes, né? Com 3 algarismos, ok? Para ensinar a galera aí. Tá? Bem, então vamos começar? Vamos lá. Então, como eu disse, a primeira coisa que nós vamos aprender, tá, nesse processo é verificar se esse número é o que a gente chama de quadrado perfeito. Tá? Mas o que é um quadrado perfeito? Um número quadrado perfeito, ele é um número que tem raiz quadrada exata. Então, todo número que a gente considerar como quadrado perfeito, ele vai ter uma raiz quadrada exata. Ok? Bem, aí tem uns dois pontos a observar aqui. Se ele for um quadrado perfeito, vamos colocar aqui, sim, ele tem raiz exata. Que eu acabei de falar aqui, ó, tem raiz exata. E aí a gente encontra. Agora, se ele não for um quadrado perfeito, tá? Ele não tem raiz. Tá? Vou até colocar somente isso. Ele não tem, então a gente não vai trabalhar como encontrar a raiz por aproximação de um número nessa aula. Numa outra aula a gente pode focar nesse ponto. Tá? Bem, e quando que eu posso considerar que um número é um quadrado perfeito? Bem, aí você tem que ter atenção. Quando os expoentes, tá? Eu vou mostrar isso através de um exemplo. Quando os expoentes, tá, dos fatores primos, tá? Os fatores primos é o que? São pares. Tá bom? Bem, se você está falando em fatores primos aí, já não estou entendendo mais nada. Bem, é porque nós vamos ter que fatorar o número. Tá? Vamos lá, vou mostrar como isso funciona. Então, por exemplo, aqui eu quero calcular a raiz quadrada de 324. Então, eu vou pegar o 324, a primeira coisa que eu vou fazer é fatorar. Por quê? Porque eu quero ver se ele é um quadrado perfeito. Se ele for um quadrado perfeito, ele tem raiz exata. Tá? Bem, então vou começar a minha fatoração aqui, a decomposição em fatores primos. 324 dividido por 2 dá 162, tá? Que dividido por 2 dá 81, tá? 81 não dá por 2, dá por 3, que dá 27, 27 dividido por 3 dá 9, 9 dividido por 3 dá 3, e 3 dividido por 3 dá 1. Então eu tenho aqui, ó, que o 324, tá? Ele é igual a 2 ao quadrado vezes 3 à quarta. Opa, dá uma olhada aqui, ó. Os expoentes dos fatores primos são pares. Olha só, o expoente do 2 é 2, é um par. E o expoente do 3, né? 3 é um fator da decomposição, né?
um fator primo, o expoente dele é 4, é par. Então, os expoentes dos fatores primos são pares. Então, 324 tem raiz quadrada exata. Tá? E aí, como que eu faço para encontrar a raiz quadrada exata desse número? É simples. O que você vai fazer? Você vai pegar lá, ó, os fatores, ó, 2 ao quadrado vezes 3 à quarta. E vai substituir pelo 324. Você fatorou, verificou que os fatores primos, que os expoentes dos fatores primos são pares. Tá? Então, ele tem raiz quadrada exata. O que você vai fazer? Você vai pegar agora, a raiz é quadrada, não é? Você vai olhar para o expoente e vai dividir por 2. Tá? Quando eu pegar o expoente, ó, 2 dividido por 2 dá 1. Então, o 2 aqui da base vai sair da raiz. Tá? Você está fazendo uma simplificação de radicais. Tá? Vezes, agora o 3 também vai sair. Por quê? Porque eu vou pegar o 4 e vou dividir por 2. Por que eu divido por 2? Por causa do índice aqui, ó, porque é a raiz quadrada, esse índice é 2. Ó. 4 dividido por 2 dá 2. Pronto, ó. 2 vezes 3 ao quadrado dá 9. Isso aqui é igual a 18. Perfeito? Então, a raiz quadrada de 324 é 18. Tá? É um método simples, tá? Para você encontrar a raiz aí quadrada exata quando ela existir de um número grande. Dá trabalho? Dá um pouquinho de trabalho. Tá? Mas muitas vezes é melhor do que você ficar por tentativa e erro, né? Ficar procurando. Né? Pode demorar muito. Tá? Então, esse aqui é um método bem simples. Vamos fazer mais um exemplo? Tá? Eu preparei mais um exemplo ó, aqui. Então, raiz quadrada de 729. Será que existe? Então, a primeira coisa que eu vou fazer é fatorar o número. Olha lá, ó. Vou fatorar. 729 não dá por 2, porque não é par, dá por 3. Tá? 729 dividido por 3 dá 243. Faz suas contas aí, tá bom? 243 dividido por 3 dá 81. Que dividido por 3 dá 27, dividido por 3 dá 9, dividido por 3 dá 3, e 3 dividido por 3 dá 1. Então, observe que 729 é igual a 1, 2, 3, 4, 5, 6. É igual a 3 elevado a 6. Repare, o expoente do único fator primo que nós temos aqui é o 3. O expoente desse fator é par. Seria par, quer dizer então que 729 é um quadrado perfeito, logo tem raiz quadrada. Exato. Então o que eu faço? Ó, no lugar do 729 eu coloco 3 elevado a 6. E aí o que eu faço? Eu pego 6 e vou dividir por 2, que vai me dar 3. Né? Esse camarada aqui, opa, acabei passando por cima aí, tá? Esse camarada aqui, ó, o expoente do fator primo, eu vou dividir por 2. Por que eu divido por 2? Repetindo, porque a raiz é quadrada. O índice aqui do radical é 2. Então, 6 dividido por 2, 3. Então, 3 sai de dentro do radical. Agora, esse 3 aqui elevado a quanto? Ao resultado da divisão. Como aqui, ó. Só repetir, mostrando aqui para você. Tá vendo? Ó? 4 dividido por 2. Sai o 3 elevado ao resultado da divisão. Tá? Você está fazendo uma simplificação de radicais. Tá? Então, o que eu tenho? Ó, 6 dividido por 2, 3. Então, os 3 saem de dentro da raiz. 3 elevado a 3 dá quanto? 3 vezes 3, 9 vezes 3, 27. Portanto, a raiz quadrada de 729 é 27. Tá? 27 vezes 27. Tá? Por que a raiz quadrada de 729 é 27? Por quê? Pois tá? O 27 elevado ao quadrado, né? Ao índice aqui, né? Dá quantos? 729. Viu? É um método bem simples, tá? Passo a passo, tá? Vai agilizar suas contas aí. Agora eu vou fazer o último exemplo, tá? Um exemplo que não vai funcionar. Tá? Eu quero calcular a raiz quadrada de 108. Tá? Olha lá. Primeira coisa que eu faço, eu fatoro 108. 108 dividido por 2 dá 54. Por 2 dá 27. Por 3 dá 3. Por 3 dá... Opa, aqui 27 por 3 dá 9. Né?
27 por 3 dá 9. Opa, 27 por 3 dá 9. 9 dividido por 3 dá 3. 3 por 3 dá 1. Né? Então eu tenho aqui 108 é igual a quanto? A 2 ao quadrado, né? Vezes 3 ao cubo. Repare, ó, aqui falhou. Esse expoente aqui, desse fator primo 3, ele é ímpar. Tá? Logo, 108, ele não é o quê? Não é um quadrado. Tá? Ele não é um quadrado. Acabei escrevendo de forma abreviada aqui. Ó. Ele não é quadrado perfeito, tá? Então ele não tem uma raiz quadrada exata, tá? Eu até escrevi aqui, ó, não possui raiz quadrada exata. Ele tem uma raiz sim, mas não é exata, tá? Vai dar com números decimais. Ok? Ele possui raiz quadrada sim, mas não é exata como nos exemplos anteriores. Por quê? Porque na decomposição eu verifiquei que os expoentes, todos os expoentes não são pares. Existe aqui pelo menos um que é ímpar. Tá bom? Então, tá aí o método. Eu espero que você tenha entendido. Né? É bem simples. Tá? Primeira coisa, o que você faz? Você fatora o número. Tá? Olha para os expoentes dos fatores primos. Se todos os expoentes forem números pares, quer dizer que o número considerado é um quadrado perfeito. Tá? Então ele tem raiz. Aí para calcular a raiz, você substitui o número pela decomposição em fatores primos. Tá? Pega os expoentes e faz a divisão por 2. Por que você faz a divisão por 2? Por causa do índice que é raiz quadrada, tá bom? Dividiu por 2, ó, 2 dividido por 2, né? Dá 1, sai elevado a 1, 2 elevado a 1, mas o 1 não precisa aparecer, né? Você já sabe que é 2 elevado a 1. 4 dividido por 2, 2, que sai da raiz 1, 3. E você vai fazendo assim para os outros casos semelhantes, ok? Então, se você quiser ficar informado sobre novas videoaulas, tá? Sobre novos materiais que a gente disponibiliza para o pessoal aí, se inscreva no nosso canal, tá? Clica aqui e se inscreva no nosso canal que você vai ficar informado em primeira mão sobre as novas videoaulas, ok? Então, se você ficou com alguma dúvida, fica à vontade para comentar, ok? Então, forte abraço e até a próxima aula. Tchau, tchau!